Bom dia, queridos, bom dia. Você está no Tratando a Alma em tempos de distanciamento, de isolamento social, tempo que tem sido difícil para todos nós. Com certeza o que nós mais queremos é vencer esse momento, ter a nossa vida numa naturalidade, numa normalidade de volta. Mas agora é preciso toda sabedoria, toda calma, porque é uma doença que, na verdade, a ciência não conhece e você deve se cuidar. Você que precisa sair de casa para trabalhar, procure usar a máscara, procure manter um certo distanciamento. Quando for possível, procure sempre lavar as mãos. Preciso ter cuidado. Não entre nesse frenesi de pessoas que estão dizendo que não é nada disso. Essas pessoas, se tiverem que enterrar um filho, um pai, uma mãe, um amor, vão mudar a sua opinião. As pessoas são assim. Elas falam muitas vezes irresponsavelmente até que elas sentem a dor da qual elas comentam. Então vá com calma, vá com prudência. Eu não estou entrando aqui em nenhum tipo de julgamento do que é certo, do que é errado, apenas cuide da sua vida, proteja você, proteja os seus e não faça a ninguém aquilo que você não gostaria que fizessem a você. É o princípio do Evangelho que vem desde a tradição do Antigo Testamento. Ok, queridos? Nós estamos então falando sobre uma pergunta: por que Jesus orava? E por que eu também tenho que orar? Diz assim o texto de Hebreus 5:7. Durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em alta voz e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Por que Jesus, o ungido, o enviado, Deus conosco, Deus encarnado entre nós, orava? E de tudo que eu li, o que mais confortou meu coração e que fala muito de mim também, é que Jesus orava para continuar Jesus. Eu preciso orar para continuar a ser quem eu sou, filho de Deus, para que eu não me perca de mim mesmo e não me perca do meu Deus. Então eu preciso orar, Jesus precisava orar, todos nós precisamos orar. E Jesus orava antes de tomar decisões graves, decisões difíceis. Por exemplo, quando Jesus ele tinha que escolher os seus discípulos, diz a palavra que ele passou a noite sozinho em oração, lá em Lucas 6, 12 e 13. E depois de orar a noite inteira, ele desce e toma essa decisão fundamental de escolher os seus discípulos, aqueles que iriam pregar o seu evangelho, iriam levar o seu evangelho no início da fé cristã. Então, antes de tomar uma decisão, não entra na pilha, sabe, no calor e vai decidindo. Não é assim. A vida não se resolve com essa pressa. Não é desse jeito. Uma decisão errada pode roubar você de você mesmo, pode lhe afastar de Deus, pode lhe colocar numa circunstância, pode transformar um caminho de bênção num caminho de maldição. Então, antes de tomar qualquer decisão, não seja precipitado, não seja imprudente, seja espiritual. Muitas vezes é no calor do dia, na pressa do dia, mas nada lhe impede de ir num banheiro, fechar a porta e ali fazer uma oração, colocar-se diante de Jesus, humilhar-se diante de Jesus, clamar sabedoria, clamar direcionamento de Deus, clamar a voz do Espírito do seu coração e ali se centrar, ali se equilibrar, ali aquietar as emoções e tomar a decisão certeira.
também Jesus orava quando enfrentava as provações, como foi ali no Getsêmani, quando ele orou e fez a sua oração mais verdadeira e foi ali consolado e acolhido, foi renovado nas suas forças. Ali Jesus abre o peito e diz: Pai, eu não estou conseguindo. Pai, por mim eu parava aqui, mas seja feita a sua vontade, não a minha. E ali ele é consolado e continua a sua missão até o fim. Então, isso a gente tem que tirar para a gente, nesses momentos difíceis, você tem que buscar a Deus. Nada mais nocivo para um cristão, presta muita atenção no que eu vou lhe dizer, nada mais nocivo para um cristão que tentar conduzir a vida como se não fosse. Tentar viver a vida como se não conhecesse a Deus, não tivesse uma fé plantada pelo Espírito Santo no coração, como se não fosse afetado pelo Evangelho. Você tem o Espírito Santo, você conhece a Deus, mas quer tocar a vida no teu braço. Olha, preste atenção, quem confia no próprio braço é um desesperado, porque vive com medo de um dia não ter mais força, ou de um dia aparecer um braço mais forte e tomar aquilo que ele tem. Nada mais bizonho, nada mais esquisito e nada mais nocivo do que um cristão conduzir a vida por sua conta e risco, ou seja, ser atravessado pela impiedade, que é viver como se Deus não existisse. Nada mais incoerente. Então, nesses momentos difíceis, nós precisamos clamar ao Senhor, porque os momentos difíceis, os momentos de tribulação, de provação e de tentação, são momentos que podem nos roubar de nós mesmos, podem fatiar a nossa vida, desagregar a nossa vida, podem nos roubar até a fé. Então, querido, mais do que qualquer outra coisa, como diz a palavra, humilhe-se diante do Senhor. Toda vez que alguém se humilha diante do Senhor, se quebranta diante do Senhor, o Senhor o exalta. Diz lá Tiago 4,10. Romanos 10,11 diz assim: todo o que nele confia jamais será envergonhado. Agora, qual é a diferença entre tentação, provação e tribulação? Bom, a tentação não tem pedagogia nenhuma. Preste atenção numa coisa. Tentação não é lugar de aprendizado. Tentação não é lugar de você crescer na fé. Tentação não faz parte da pedagogia de Deus. Entenda isso. Olha só o que diz Tiago 1, de 13 a 15. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça quando está arrastado e seduzido por ela. Então a cobiça, tendo engravidado, dá à luz ao pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Então Deus não tenta ninguém, não existe isso de pedagogia de Deus através da tentação. Tentação não é campo de autoconhecimento, tentação não é campo de crescer na fé, tentação não é campo de conhecer da vida. De tentação a gente foge. A tentação, ela é reveladora de quem nós somos. Diga-me as suas tentações e eu te direi quem és. A tentação revela as suas fraquezas, as suas limitações. E aqui entre nós, você sabe. Porque ninguém é tentado do nada. Sempre existe a fome encontrando-se com a vontade de comer. Sempre existe alguma coisa dentro da gente mal resolvida, que é ali que o tentador age. A tentação é o encontro do pior da gente com o pior das criaturas, e o objetivo dela é só um: te derrubar. Se você chamar o diabo para dançar, você vai se arrebentar todo. Na tentação a gente cai. Por isso que Jesus nos ensina a orar: Pai, livrai-nos de sermos tentados, livra-nos do tentador, livra-nos da tentação. De tentação a gente foge, ok?
de tentação a gente foge. Não existe pedagogia na tentação. E a provação? O que é a provação? Diz assim o próprio Tiago: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Então a provação, sim, a provação faz parte da pedagogia de Deus. A provação são aquelas dificuldades pelas quais você passa para que você as enfrente com maturidade espiritual e fé. A provação são circunstâncias que muitas vezes têm por trás delas as mãos de Deus, o propósito de Deus, de que você cresça espiritualmente. Uma provação a gente enfrenta com fé. Uma provação é como um deserto do qual não podemos escapar. A gente se amarra num caminho das pedras, se amarra em encontrar um desvio, um jeitinho de serpentear e sair pelo outro lado. Um jeitinho de dizer que não é pra gente, um jeitinho de dizer que isso não é da minha conta. Não é assim. A provação está na pedagogia de Deus. A provação são aquelas dificuldades de toda ordem, físicas, sociais, dos relacionamentos, emotivas, psíquicas, intelectuais, todo tipo de dificuldade que passamos e que é, na verdade, uma prova, ou seja, um exercício, um obstáculo que você supera e sai dele fortalecido, amadurecido, íntegro. A provação vem da pedagogia de Deus. Olha, você se sente diante da provação muitas vezes triste, abatido, você se sente machucado, mas você não se sente solitário. Na provação, você está com seu coração em paz com Deus. Você, muito pelo contrário, busca Deus de todo o seu coração. Você se humilha diante do Senhor, você coloca diante do Senhor, você aprende na provação que a vida é um fio tênue, que pode arrebentar a qualquer momento e que não existe nada mais nocivo do que tratar a vida como uma conquista própria. Na provação você aprende a dar graças a Deus a tudo, na provação você compreende o que é ser sustentado pelo Senhor. E a tribulação? A tribulação são aquelas dificuldades inerentes da vida. Como disse Jesus, no mundo passareis por aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. O apóstolo Paulo diz assim: ora, todos aqueles que viverem piedosamente em Cristo serão perseguidos. Ou seja, a tribulação são as situações adversas da vida, que são inerentes à nossa vida e que são naturais de quem você é e do seu posicionamento, inclusive como cristão. Diz assim Romanos 5, de 3 a 5. Não só isso, mas também nos gloriamos das tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. A esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Ou seja, a tribulação também tem uma pedagogia de Deus, mas ela é natural aos homens, da ordem daquilo que a gente fala, que o sol nasce sobre o justo e sobre o injusto, sobre o crente e sobre o ímpio, ou seja, é aquilo que faz parte da vida, é a visita do real. Sabe aquilo que acontece, que te visita, que te tira a fala? Você não sabe falar, você não sabe dar palavras, você simplesmente não consegue processar, você não consegue simbolizar aquilo que você fica calada e lhe falta até como elaborar, como entender, como expressar aquilo. Muitas vezes é a perda de alguém, é uma tragédia, é uma enfermidade, é um exame que a gente recebe, é uma ligação,
é um vale da sombra da morte, pelo qual todos nós passamos diversas vezes na vida. É alguém que a gente ama, que está adoecido, hospitalizado. Ou seja, é o real batendo a nossa porta. É a dinâmica da vida. E que nos oferece um desafio, sim, porque a vida não para. A vida não para nem para chorar os mortos. E a gente precisa caminhar, e caminhar superando os obstáculos. É aquilo que se fala sobre saúde, na sua expressão mais plural. Saúde é a capacidade de enfrentar as circunstâncias adversas, as tribulações da vida e se reinventar no mundo, se reinventar na vida. Claro que a tribulação traz experiência, traz perseverança, traz maturidade e é uma oportunidade, sim, de você crescer espiritualmente e como gente. O mais importante é que em tudo isso você tem que orar. Diante da tentação, quando você orar, o Espírito Santo vai falar curto e grosso com você. Sai daí, rapaz, vaza! De tentação a gente foge. Nas provações, nas provas, há uma pedagogia, um propósito de Deus. Há algo que Deus quer lhe ensinar, como um pai ensina um filho. E você deve enfrentá-la com maturidade espiritual e fé. E as tribulações, que muitas vezes advêm até de sermos cristãos, quando incomodamos, quando não fazemos coro com os outros, quando muitas vezes escolhemos até perseguições por causa da nossa fé, e das contingências da vida, aquele real que nos visita e nos tira a palavra, as tragédias, as durezas da vida, temos que enfrentá-las também com oração. Fazer delas um campo de crescimento espiritual. Ou seja, buscar a Deus o tempo todo. Lembrando aí aquele jogador de futebol dos anos 70, o Dadá Maravilha, que dizia assim, que não existe gol feio, feio é não fazer gol. E realmente ele era um grande artilheiro, mas tinha os gols mais bizonhos da história do futebol. Quem é que não lembra do Dadá Maravilha? É isso. Não existe oração feia. Feio é não orar. Se Jesus orou, por que você não deve orar também? Nós oramos para continuarmos sendo quem nós somos. Amém? Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, nos dê um dia abençoado e abençoador pela Tua graça, pela Tua bondade e misericórdia. Visita, Senhor, os leitos hospitalares, visita essa gente bonita, os anjos de azul e branco que têm se dedicado a cuidar dos nossos enfermos. Visita os enfermos, ó Pai, de nossas famílias, de nossa igreja, os nossos queridos, os nossos amores. Nos dê, Senhor, um dia na Sua presença, que possa nos faltar as coisas que, vez por outra, nos faltam, mas que não nos falte a convicção do Teu amor e uma oração na nossa boca. Amém. Deus te abençoe. Um beijo no coração. Tchau, tchau.